Olá, amado, tudo bem? Hoje eu quero falar com você de uma passagem muito importante na minha vida que fez com que eu me motivasse, né, a estudar a vida de Jesus. É uma passagem que você lê no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. Uma passagem muito importante que diz o seguinte: Jesus, ele reúne os discípulos e pergunta o seguinte para eles, olha, diz assim: chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, no local, interrogou os seus discípulos dizendo: olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem o povo está dizendo de mim? E eles responderam o seguinte: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um profeta qualquer. E aí disse-lhe Jesus: e para vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Simão Pedro, o Pedrão, respondendo, disse o seguinte: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Diante desse pequeno trecho, eu queria destacar com você o que me motivou, na verdade, a estudar a Bíblia, a estudar a vida de Jesus. Porque se você só ler a palavra, se você só ler como um livro simples, ou melhor, se você só ler, vai ser um livro simples para você. Mas se você entrar no texto, como nós vamos entrar, se você mergulhar na história, viajar 2000 anos no tempo, tentar entender aquele povo, como que era aquela situação, você vai entender e você vai ver a possibilidade de Deus falar no seu coração. Então, nos versículos 13, eu quero já dizer para você o seguinte, que a voz do povo não é a voz de Deus. Ô, professor, como assim? Porque olha só, Jesus, ele pergunta para os discípulos o seguinte: olha, quem o povo diz? Quem o povo diz que eu sou? O que eles estão dizendo de mim? Quem eu sou para eles? E aí, eles levantam o seguinte: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, que tinha acabado de morrer, que era o primo de Jesus, o primo carnal de Jesus. Nós vamos estudar isso aí. Outros dizem que é o Elias, um dos profetas do Antigo Testamento, que nós vamos estudar também. Outros dizem Jeremias, que era um outro profeta. E por que ele destaca Jeremias e Elias? Vocês vão estudar depois. E outros dizem que ele deve ser um profeta. Então, a voz do povo não foi a voz de Deus. Agora, quando quando Jesus olhou para a parte interna, para os 12 que estavam com ele, e diz o seguinte: olha, tá legal, vamos esquecer o povo lá fora, ninguém sabe, ninguém acertou, viu? Ninguém acertou. Tá legal, eu quero saber para vocês que estão andando comigo aqui há 3 anos, que estão andando comigo aí há um bom tempo, que estão andando comigo aí e vendo, presenciando os milagres, as curas, para vocês que estão aí presenciando as palavras, que vocês estão vendo aí através de mim, né, o meu exemplo. Jesus, vem cá, para vocês, e para vocês quem eu sou? A Bíblia não dá o tempo, mas eu acredito que ficou aquele silêncio. Um olhando para a cara do outro: e aí, quem arrisca? Essa pergunta de prova, e agora? E aí, Jesus diz o seguinte, que o Pedro, como de um relance, ele lembra de todas as coisas que Jesus fez, que ele presenciou, e aquilo nasce no coração dele, e ele diz o seguinte: olha, eu digo, lá no versículo 16, que tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para nos salvar. Tu és o Cristo, o Messias. E o Senhor também é o Filho do Deus vivo, porque o nosso Deus está vivo. Então, Pedro, ele dá aquelas 2 definições, que tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E nós vamos entender por que aí, no nosso estudo, por que ele é o Cristo, porque ele é o Filho do Deus vivo. Ele dá aquilo. E aí, Jesus diz o seguinte, olha Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi o seu conhecimento, não foi a sua faculdade, não foi o seu mestrado, não foi o seu doutorado, não foi a letra, não foi a sua vivência, a experiência. Você deixou Deus falar no seu coração. E Deus falou, porque foi o próprio Deus, o meu Pai que está no céu, Jesus fala, que revelou isso no seu coração e você falou. E diante disso, agora aumenta a sua responsabilidade, porque você é um homem bem-aventurado. E eu também te darei a chave do reino dos céus, da terra. Porque assim, eu te darei a chave do reino dos céus, quer dizer, ele fala. Então, muitos falam, então por isso que o Pedro tem a chave, ô São Pedro, abre a porta aí, faz chover. Não, daí desse versículo que nasceu isso. Mas o que Jesus estava falando, Pedro, olha, você é um cara, Pedro, que você vai ser usado para edificar a igreja, que vai ser edificada sobre mim, que sou a pedra angular, que nós vamos ver depois. Mas você vai ser um grande líder, Pedro. Com esse coração, com esse sentimento aí, com essa experiência que você tem, você vai ter aí que falar muito e ajudar a igreja a crescer. E isso aconteceu mesmo. Nós vamos estudar no livro de Atos, como nós prometemos para vocês. Você vai ver lá Pedro agindo, Pedro curando, Pedro falando aí, passando por experiências incríveis. Então, com aquela obrigação, com aquilo que nasceu no coração do Pedro, também nasceu a obrigação dele, a responsabilidade de ligar o homem ao céu. Assim como é a responsabilidade da igreja, né? Que significa isso mesmo. Religar aí o homem ao céu. E aí, ele tem o seguinte, versículo 20, ó. Ei vocês, ó, não fala para ninguém aí que eu sou o Cristo, legal. Guardadas as devidas proporções, eu grito o seguinte, olha, se você não sabe, se você não sabe quem eu sou, como é que você vai ficar falando de mim aí? Olha, mas o outro disse, ninguém acertou que era Jesus. O povo disse, eu disse, meu pai disse, minha avó disse, meu irmão disse, tá legal, tudo bem. Ninguém acertou. Há essa possibilidade de ninguém acertar. Porque aquele já tinha aquela parte de reencarnação, então ninguém acertou. Então Jesus falou assim, olha, vocês aí, ó, não fala pra ninguém, tá? Quem eu sou. Não tenho certeza, não fala. Mas eu quero dizer, eu tenho certeza. Eu sei que Cristo, que Jesus é o Cristo. O Filho do Deus vivo. Não preciso ler. Agora, eu sei. E aí nós vamos compartilhar juntos aí essas histórias. Então, isso vai justificar por que nós temos que estudar a vida de Jesus. Então nós vamos estudar a vida de Jesus aí desde o nascimento, do anjo visitando lá a Isabel primeiro, depois a Maria. Nós vamos aí caminhar juntos para que você, para que Cristo nasça dentro de você e que seja Natal de verdade. Tá bom? E Natal vai ser todo dia, sabe só? E nós vamos discutir isso aí, tá bom? Um beijo para você, obrigado pelo carinho, pela companhia. Fique com Deus e até a próxima aula aqui no Professor e a Bíblia. Tchau!